Bom dia, boa tarde, boa noite. Live do Grupo Pedra Filosofal, mentoria em desenvolvimento pessoal quântico. Hoje são 19 de agosto de 2021. Nós vamos falar da sombra chamada infantilismo. O foco vai ser direto nesta sombra. Vamos falar o que ela é, como a pessoa passa a ter esta sombra, os motivos, como sanar a sombra, o que esta sombra impede na vida da pessoa e como sanar a sombra. E no final vamos fazer a prática voltar na origem, aquela de forma mais rápida, focada nessa questão do infantilismo. Bom, essa sombra do infantilismo, deixa eu voltar aqui a tela do Zoom. Esta sombra do infantilismo, ela tem vários nomes aí. A psicologia, ela costuma visualizar e tratar esta síndrome de uma forma mais lenta, né? Tudo a psicologia é mais lento, só que às vezes essa parte lenta é necessária. Na nossa opinião, essa sombra dá para ser tratada de forma bem rápida. Basta o querer da pessoa. Como ela funciona? Seguinte, muitas vezes em razão de um trauma vivenciado pela pessoa quando criança. Exemplo, vou falar eu sempre gosto de trazer casos reais. Dois irmãos presenciaram uma briga entre os pais, uma briga violenta, uma briga bem... rolou até violência, agressão, etc. Sendo que os pais eles tinham uma vida ótima, excelente. Num dado dia, num dia ruim, houve essa briga. Algo totalmente atípico na vida das crianças. Elas nunca tinham visto os pais brigarem, discutirem de forma mais forte. E nesse dia, não só discutiram, como vieram até as vias de fato. Então, isso significou um trauma violento na mente dessas crianças, os dois irmãos. A mente de um deles, ou dos dois, pode ter a seguinte interpretação, de que com o crescimento, seja mental, espiritual, com o crescimento, necessariamente, um trauma irá surgir. Então, a mente, ela retarda a velocidade do crescimento para que esse trauma seja também jogado lá para trás. O próximo trauma, no caso. E quando esse crescimento ele é postergado, toda a evolução dessa criança, também é postergada. Então, o que seria um crescimento lógico, natural, né? Uma pessoa com 7 anos ter comportamentos de uma criança com 7 anos. Um adolescente de 12 anos ter comportamentos de acordo com que um adolescente de 12 anos tem. Um jovem de 18 anos ter um comportamento que um jovem de 18 anos tem. E por aí vai. E isso é quebrado. Então, um jovem de 20 anos, um adulto, 20 anos já é adulto, um adulto de 30 anos, se ele tem comportamentos de um adolescente de 15 anos, isso pode indicar a síndrome de Peter Pan ou o infantilismo. Tem vários nomes aí. Uma pessoa... Vamos falar mais sobre como isso pode ocorrer. Voltando. Então, eu mencionei o trauma. Um trauma vivenciado. Lógico que esse trauma, do que é feito a prática, voltar na origem, esse trauma ele é ressignificado, isso ajuda bastante. Mas só isso, só achar o trauma e ressignificá-lo da forma correta, só isso não basta. Claro que é o ponto de partida.
Uma outra situação, a mãe ou o pai com receio de perder o filho, perder entre aspas. O que significaria perder aí? O filho sair de casa, perder um contato, perder o filho em seu lar. O pai e a mãe, eles podem ter esse tratamento justamente para manter o filho ali muito perto, a vida inteira, um excesso de proteção. E isso pode ser em razão aí tem vários motivos pelo qual o pai ou a mãe pode ter esse tratamento. Podem ter vários motivos. Pode ser uma repetição de padrão do tratamento do pai e da mãe deles, entre outros fenômenos. Não vamos entrar nesse mérito, porque o foco aqui é identificar e conscientizar essa sombra, fazendo com que você, caso tenha essa sombra, você comece a crescer de forma acelerada, comece a evoluir de forma acelerada. Uma outra situação, quando os pais, ou pode ser o pai ou a mãe, eles tiveram um pai ou uma mãe que seria, entre aspas, o oposto, que seria o oposto? Um pai e mãe desleixado, não estava nem pro filho, queria o mal do filho, né? O que pode ocorrer? Ou pode haver uma repetição de padrão, ou seja, o filho que teve um pai ruim ser também um pai ruim, por exemplo, ou a mãe, né? A filha, né? A criança que teve uma mãe ruim, ela, quando vier a ter filhos, ela pode repetir esse mesmo padrão, porque a mente entende que o correto seria ser uma mãe ruim. Ou então, quando isso não ocorre, geralmente ocorre o oposto, um excesso de zelo com o filho ou com a filha. E esse excesso de zelo pode fazer o filho ou a filha ficar nesse estado de infantilismo. Pode haver aí uma repetição de padrão natural também. O pai ou a mãe, né? O pai e a mãe tinham um excesso de zelo e, logicamente, essa criança, quando cresce, também vai ter um excesso de zelo com o filho ou com a filha. Também é possível. Esses casos são os mais comuns. Como agora eu vou falar, acabei de explicar possíveis causas de uma criança, de uma pessoa estar no estado de infantilismo. Agora eu vou falar sobre como identificar se você está nesse estado de infantilismo. A pessoa que está neste estado de infantilismo, ela, primeiro que ela não assume a responsabilidade de nada. Logo, quem está neste estado de infantilismo, como prática para sair desse estado, deve o quê? Assumir a responsabilidade das coisas. Aí tem uma prática profunda sobre isso que eu vou mencionar no final da aula. Então, a pessoa, ela não tem a tendência a assumir a responsabilidade das coisas. Ela nunca fica satisfeita com nada. Dificilmente ela está no estado, sempre vê o lado ruim das coisas. 2. 3. Existe uma dependência com os pais. Ela pode ter 40, 50 anos, mas fica pedindo dinheiro para os pais. Pode ser que ela more com os pais ainda. A mamãe, ela, né, pega a comidinha no fogão, bota o pratinho, corta o bifinho, leva para ela no quarto. Algumas têm a tonalidade, o som, né, igual de uma criança, mas eu já vi pessoas no estado de infantilismo que têm a voz grossona e estavam no estado total de infantilismo. Então não é uma coisa assim certa, mas pode ser um indicativo, a tonalidade da voz. Quando essas pessoas choram, elas choram idêntico, como se fosse uma criança. Igualzinho uma criança. Quando começam a chorar. É uma maneira,
essa forma de queda. Elas se vestem com roupas incompatíveis com a idade. Uma pessoa de 40, 50 anos se veste com uma roupa de uma pessoa de 20, 25 anos, 20, 18, às vezes 17. É só você observar. Você tem o costume de andar de chinelo na rua. Não estou dizendo que não se que é proibido uma pessoa de 50 anos andar de chinelo na rua, de forma alguma. Agora, se o normal, se ela anda muito de chinelo na rua, opa, aí já é algo a ser considerado. Dificilmente uma pessoa que sofre do infantilismo, ela tem uma prosperidade, sim, significativa. A não ser que ela seja um fenômeno, né, quando ela encontra o propósito de vida dela e, né, é um fenômeno naquela área. Exemplo, Michael Jackson. Michael Jackson sofria do infantilismo. Dizem até, é uma conjectura, não sei se isso é verdade, dizem até que as cirurgias plásticas que ele fazia era para ele parecer com um Peter Pan. Eu vi isso num documentário, né? Mas é claro que não é porque o documentário falou, é porque é verdade, né? Só que tinha uns argumentos bem fortes ali, mas documentário. Então, pelo fato dela não assumir responsabilidades, pelo fato dela não ter o poder de decisão, dificilmente ela toma uma decisão, ela gosta de jogar a decisão para outras pessoas. Vai fazer uma pergunta para ela e a pessoa fala: Olha, fala com o fulano de tal, vê com o fulano de tal. Ela não chega e fala: É isso, isso, isso. Uma outra característica de uma pessoa que sofre com infantilismo é, por exemplo, isso é muito comum também. E sempre quando eu falo esse argumento, sempre tem vários contra-argumentos. Quando a pessoa chama a mãe de mamãe, papai, quem fala, quem chama mãe de mamãe, pai de papai, isso é que são crianças. A pessoa, é só você ver um padrão de comportamento de uma pessoa evoluída, madura. Ela chega e fala, meu pai, ou, não, porque o meu pai ou a minha mãe fala mamãe, papai. É só você reparar. Esse argumento, a tendência natural da mente é querer ir contra os argumentos. É só você fazer uma análise antes de você dizer. Porque esse fato que está falando não sou eu, isso é um estudo. Então, qual o problema dessa situação? Quando a pessoa não assume responsabilidade, quando ela não tem um poder de decisão, dificilmente o universo vai permitir que esta pessoa assuma posições de liderança. Se porventura no propósito de vida dela há uma posição de liderança, enquanto não for resolvido a questão do infantilismo, esta pessoa não acessa o propósito de vida dela. Sabemos que o propósito de vida, identificar e percorrer o propósito de vida é uma das coisas, é a coisa mais importante em vida se fazer. Tem pessoas que estão no propósito de vida, só que ainda está em câmera lenta em razão dessa figura do infantilismo. Porque a falta de decisões, a falta de assumir responsabilidades está fazendo com que o propósito de vida delas, né, evolua de uma forma menor que comparado a alguém em outro propósito de vida. Só que mesmo a pessoa com infantilismo, com a síndrome do infantilismo,
no propósito de vida, a evolução ainda é maior do que uma pessoa sem infantilismo em algum outro trabalho que não seja o propósito de vida dela. Mas se ela resolver o infantilismo, ela, bum, ela dá um boom. Diversos comportamentos aí podem denotam o infantilismo. O infantilismo com a questão financeira tem uma associação assim, enorme. Tanto o infantilismo, tanto a sombra da rejeição. Essas duas sombras no que diz respeito ao crescimento da prosperidade financeira tem uma ligação muito forte. Porque a pessoa que está no estado do estado de infantilismo, ela quer ficar presa financeiramente ao pai ou à mãe. Existe uma necessidade, um vínculo. Agora, a pessoa também pode estar nesse estado de infantilismo e ter a mãe, e não ter pai ou mãe vivos. Pode, é difícil, mas também existe. Existe. É mais difícil. A percepção nesse ponto, às vezes, é algo notório, só que a pessoa, ela cria um véu e ela não quer enxergar aquilo que é óbvio. Então, é necessário haver uma reflexão e captar se existe essa questão, essa energia negativa, essa sombra em sua vida ou não. Perguntas antes de eu continuar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Igor, Elis, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Igor, o infantilismo pode se dar também na mulher que depende financeiramente do marido ou continua dependendo, mesmo depois de adulta, se torna dependente ou fica dependente? Tem Pode, dificuldade para sair da dependência de outra pessoa? pode, só que é mais difícil. Mas pode também, mas não é o padrão. O padrão é a dependência com o pai ou com a mãe, ou com ambos. Mas também pode Ah, ser. entendi. Mas aí o que você deve fazer? O que você deve fazer nesse caso? Se existe esse fator, você deve analisar os demais fatores. Certo? Certo, entendi. Obrigada. Gratidão. Nada. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos continuar. Então, mencionei aqui, eu expliquei o que é o infantilismo, expliquei como a origem do infantilismo, expliquei, falei de forma rápida alguns comportamentos que mostram, que provam a pessoa estar no estado do infantilismo. Lembrando que muitas pessoas têm esses comportamentos, só que em razão de um véu, elas não conseguem ter a percepção de que estão tendo estes comportamentos. Esse é um ponto forte, tá? Esse é um caso, uma situação muito importante. Da pessoa perceber os comportamentos. Do que ela percebe esses comportamentos, ela deve fazer o quê? Agir contra esses comportamentos. Exemplo. A pessoa, vamos supor que pintou uma vontade de beber água gelada e não tem água gelada na sua casa. Você tem que, se quiser beber água gelada agora, ou você ter que esperar, né, a água gelar, ou você vai descer e vai ali na padaria comprar uma água gelada. No que você toma a decisão de ir comprar água gelada na padaria, coloque uma roupa que não traduza o infantilismo. Bota uma calça jeans, um tênis, né?
Não bota chinelo, um shortinho, um chinelo, um short. Não, bota uma calça jeans, um tênis e vai. Começa a forçar isso. Veja bem, deixar bem claro, não que todo mundo que não esteja no infantilismo vá comprar uma água de calça jeans, blusa e tênis. Não. Mas se você sabe que você sofre dessa síndrome, dessa sombra do infantilismo, então você vai se forçar a sair dela. Então você vai, sempre que sair de casa, sair de calça ou uma roupa mais. Não vai sair de short, chinelo. Você vai se forçar. Esse é um ponto. Outra questão, você vai visualizar se suas roupas são compatíveis com a sua idade. É claro que se você trabalha, existe uma tendência do trabalho você não cometer este erro. Agora, visualize você no seu dia a dia. Às vezes até no trabalho, né? No trabalho é mais difícil cometer esse erro, mas até pode ser que aconteça. Mas no dia a dia, no que diz respeito às roupas que você usa, as suas roupas são compatíveis com a sua idade? Tenha esta percepção. Os lugares que você frequenta são compatíveis com a sua idade? Recentemente, teve uma celeuma, aqui de a celeuma é um debate, né? Mas, assim, sadio, sobre quando tinha mais membros comentando sobre quando vão se encontrar com alguém que ela conheceu no aplicativo, e aí elas mencionando que sempre no primeiro encontro marcam na praça de alimentação, esse comportamento totalmente infantil. Segundo o que está por trás, esse comportamento é um medo, né? Logicamente, medo, né? Pode ser um psicopata, etc e tal, tá? Mas se for analisar friamente, isso aí nada mais é do que um comportamento infantil. Essa cautela pode ser muito bem sanada por diversas outras diversos outros detalhes. Não precisa marcar um encontro numa praça de alimentação, shopping iluminado. Pô, ridículo. Até porque é uma coisa tão ridícula isso. Até porque se a pessoa for um psicopata, ela pode muito bem no primeiro encontro e, né, assumir um personagem e ir na praça de alimentação e depois assumir lá a psicopatia que ele tem na mente. Então, assim, não faz sentido nenhum. Hoje em dia, com Facebook, Instagram, dá para saber a vida inteira de uma pessoa. Aí ela vai marcar um encontro numa praça de alimentação, porque assim, uma coisa totalmente é tão infantil isso. É um exemplo de como o infantilismo pode agir. E uma pessoa que se comporta assim, ela dificilmente ela vai conseguir marcar um encontro com uma pessoa madura. Uma pessoa madura, do outro lado, não vai marcar um encontro na praça de alimentação. Pô, né? Ela vai se negar a isso. Não, não sou mais adolescente, desculpa. Vai marcar o encontro num restaurante, é, num bar, alguma coisa assim, mas ou vai buscar ou o homem vai buscar a mulher, ou a mulher vai buscar o cara em casa de carro, isso aí, alguma coisa desse tipo, de Uber que seja, de táxi, ou vai marcar direto no restaurante, uma praça de alimentação de shopping. Aí, isso aí tem milhares de milhares de situações que denotam o infantilismo. Esse aí é o infantilismo clássico. A percepção do comportamento infantil e a tomada de decisão de não ter aquele comportamento,
esse é o cargo-chefe, junto, tá? E isso junto com a ressignificação do trauma. Caso tenha trauma na vida da pessoa, um trauma que fez a mente retardar o crescimento, a ressignificação do trauma e esses comportamentos, a mudança de atitude no dia a dia. Simples assim. Tem uma prática do assumir a responsabilidade que é muito boa, que é essa prática significa da pessoa assumir a responsabilidade, leia-se. Assumir a responsabilidade não significa agregar não merecimento. Então, mentalmente, a pessoa tem que fazer essa separação. Eu vou assumir a responsabilidade de tudo que acontece na minha vida, só que vou assumir a responsabilidade para que eu evolua, para que eu prospere, para que eu amadureça. E não para agregar não merecimento. Você não vai ser o responsável por aquilo acontecer. Você apenas vai assumir uma responsabilidade e ver o quão você poderia agir de forma contrária ou de alguma outra forma para que aquela situação não aconteça. Exemplo, vou dar um exemplo bem chulo. Um carro, vamos supor que você mora em casa. Um carro desgovernado, um bêbado, dirigindo o carro, bateu no portão da sua casa. Estragou seu portão. Você vai parar e analisar o que você poderia ter feito para evitar aquele prejuízo. Ou seja, não tem nada a ver, você não tem responsabilidade nenhuma, em tese, com aquela situação. Mas se você refletir, você vai reparar que você vai aí ter que cavar. Você vai ver que há atos seus que você poderia ter tomado, que você poderia ter evitado aquele prejuízo, e por aí vai. Então tem que cavar fundo. Essa é uma prática muito importante, muito interessante. Uma outra situação. Eu vou passar essa prática escrita depois no grupo. Uma outra situação. As decisões. Você separar. Aí isso varia de pessoa para pessoa. O que eu recomendo é tomar uma decisão, tá? Uma decisão. E quando essa decisão estiver certa, você vai lá e toma outra decisão. Mas decisões grandes. Uma decisão, não vou mais comer carne na minha vida. Pum, uma decisão. Mas aí, no que você tomar essa decisão, você tem que cumprir. Tomar uma decisão para não cumprir é melhor não tomar. Tem que estar bem convicto. Tomou a decisão. Não vou mais tomar refrigerante, não vou mais comer carne, não vou... Mas é uma. Não junta muitas coisas, não. É uma decisão. Uma decisão que você saiba que vai ser um diferencial na sua vida. Parar de comer carne é um diferencial. Uma decisão de todo dia meditar pelo menos 2 minutos é um diferencial. Tomar uma decisão e cumprir. Após 2 semanas, né? Uma semana, 7 dias cumprindo, mais uma decisão. E por aí vai. Uma prática muito boa. Mas a top é identificar os comportamentos infantis e transmutá-los. A questão é identificar que aquele comportamento é um comportamento infantil. Vou dar um exemplo de um comportamento infantil. Vamos supor que um casal, eles têm uma briga, discutem, alguma coisa assim, uma coisa boba, às vezes não é tão boba, mas em razão daquela discussão, isso foi de manhã. Chega tarde, um deles, né, já esqueceu. Vamos botar, tem um casal, aí o
tiveram uma discussão sobre alguma coisa do tipo. Uma discussão sobre o que eles achavam do final de um filme, mas acabou que gerou algo mais forte, teve alguma troca de ofensas. E aí, isso foi de manhã. Chegou à tarde, vamos supor que o homem tenha esquecido. Ele esqueceu. E começa, começa a ter um comportamento natural com a esposa. Só que a esposa não esqueceu. E aí a esposa, ela fica assim, calada. Em vez de ela dar boa tarde, não dá mais boa tarde. Fica em silêncio. Fazendo. Se comportando como se estivesse brigado. Dando a entender que tá brigado. Ó, não estou falando com você. Vai biquíni, pô. Não cumprimentam. Aí chega à noite, quer dormir no sofá. Aí fica assim durante os 2, 3 dias, depois volta ao normal. Isso é um comportamento totalmente infantil. A pessoa que é evoluída, ela não fica com esses. Às vezes, tem pessoas que são inteligentíssimas, tem tudo para voar, só que em razão desses comportamentos, ela não voa. Não tem grandes prosperidades, porque é o tipo, ela agrega a energia negativa em casa, né? É o comportamento que ela agrega e isso afeta todo mundo daquela casa. A pessoa. Tem pessoas que não são infantis e têm esse comportamento? Tem também. Só que muitas vezes o motivo pelo qual a pessoa se comporta assim é um comportamento, é um infantilismo. Mas não é sempre, não é sempre. Mas sendo infantil ou não, não tem este comportamento. Esquece, aconteceu, deixa pra lá, né, coisa boba, né? Acabou, morreu. Finge que aquilo, né, fingir que não aconteceu e deixar para a sombra, mas é algo tão bobo que é irrelevante. Agora, se isso está lá dentro de você incomodando, aí você conversa com a pessoa sobre aquilo. É exatamente essa a questão. Às vezes outra pessoa pode falar, nossa, coisa boba. Pô, para que conversar sobre isso? Aí você vai ter que falar, não, olha só, boba para você, mas para mim isso não é bobo. Então eu tenho que conversar, tenho que resolver isso comigo, senão isso vai me atrapalhar futuramente, vai atrapalhar a nossa relação futuramente. E conversa sobre a situação, para que não ocorra mais, fala o que te incomodou, porque fingir que não existiu, se foi algo para você relevante, vai fazer com que aquilo se transforme em uma sombra. E ficar, né, de biquinho, sem falar, né, sem cumprimentar, sem falar boa noite, sem falar boa tarde, aí pedir para que o seu filho fale com o seu marido, ou pedir para que o seu filho ou sua filha fale com a sua esposa, porque você não quer falar com ela. Pô, que ridículo isso. Comportamento ridículo. E isso não pode existir. Não pode existir de forma alguma. Lembrando do detalhe, que é o tipo de comportamento que faz com que você seja uma fonte de energia negativa para toda a casa, para todo mundo que está ali, né? Lembrando do mortificaço, para quem fez o mortificaço. O mortificaço vai totalmente contra esse tipo de comportamento. Tem que ceder. Os comportamentos são diversos. Eu falei alguns assim, típicos, né? Da roupa, esse agora de ficar de mal, tô de mal com você, ficar sem falar, de não tomar decisões, de não assumir responsabilidades, de chamar o pai de papai, chamar a mãe de mamãe. Outra questão é ficar chamando o filho, né? Eu cometi esse erro, depois eu parei. Ficar chamando o seu filho de bebê, de neném, seu filho de 8, ou só filho ou filha, de 8, 9, 10, 12 anos de bebê, para com isso, hein? Para com isso. Para com isso. De neném, até o próprio, sua esposa, o seu marido, fica chamando de bebê, de neném. Para com isso.
Para com isso. Evitar também de, vamos supor que você veja tem um cachorro, evitar é lógico, você não precisa zerar, mas ficar falando o cachorrinho, oi, meu neném, sempre assim, uma vez ou outra, sem problemas. Agora, sempre. Agora, quem tem infantilismo tem que zerar isso aí. Né? Ficar. Não. Faz um carinho. Oi, tudo bem? Ô, meu cachorrinho. Tudo. Né? Oi, não. Para cessar. Pelo menos até você sair do infantilismo. Mas depois você pode tratar dessa forma. Tem um comportamento maduro sempre. É claro que esse é um comportamento carinhoso, sim, mas quem tem infantilismo, até sanar essa questão do infantilismo, não deve ter esse comportamento. Aí depois você pode ter, porque é uma forma carinhosa, né, de falar com o animal. Mas isso atrai o infantilismo, sem dúvidas. Por exemplo, nossa, que cachorrinho lindo, meu Deus. Em vez disso, fala, nossa, que cachorro lindo. Tem uma diferença aí. Então, enquanto você não resolver a questão do infantilismo, fala de uma forma madura sempre. Mesmo a carinhosa, você vai evitar com a finalidade de estar tratando o infantilismo. Depois você pode ser carinhoso dessa forma. Depois que você assumir aí uma personalidade mais forte, fortalecida. Perguntas? Dúvidas? Qual comportamento que você tem que você não sabe se é infantil ou não? Fale para mim. Traga para cá. Nenhum? Ai, Igor, eu estou me analisando aqui para ver se eu teria algum, assim, eu gosto de pijama de bichinho, assim, de gato, cachorrinho, um tom mais pastel, não sei se isso seria infantilismo, tipo roupa de gato, assim, sabe? Então, tem que ver, tem que analisar o contexto. Pode ser que sim, pode ser que não. Tem que ver o contexto. Hum, O- Eu tenho, Igor. mas no- Pode perguntar, querida. Eu tenho essa birra que você comentou aí, de a mulher não gostar do que o homem fala e ficar sem falar e não conversar sobre. Eu tenho ela. Então tá na hora de mudar. Certo? Certo. Agora eu entendi que é o infantilismo. Não Agora eu vou necessariamente. mudar. Olha, olha o que eu falei. Essa questão aí também. Não necessariamente nessa questão também significa infantilismo. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas assim, independente disso, Mas isso não sabe pode ser por feito. quê? Sabe por que que é? Porque quando eu fiz o Volta na Origem, Me Leva na Origem, foi uma briga entre meu pai e minha mãe. E eu acho que eu tinha, em média, uns 2 ou 3 anos. Por que que eu sei que que eu tinha essa idade? Porque era só eu e a minha mãe estava grávida da minha irmã. E a diferença de idade entre eu e minha irmã é de 2 anos. Então, por isso que eu sei a idade que eu tinha nessa briga. E foi uma briga muito forte. E quando eu faço De Volta na Origem, me vem essa memória deles. Ok, mas essa pode não ser não pode ser que essa origem seja também uma sombra relacionada a dinheiro. Não necessariamente vai ser infantilismo, né? Não é 2 mais 2 igual a 4. Entendi. Tem uma pergunta. Esse trauma, ele pode gerar até quantas sombras? Porque, de repente, porque se ele pode gerar infantilismo, pode gerar a crença contra o dinheiro, pode isso?
um trauma e gerar várias sombras? Pode. Quantas aí eu não sei, mas com certeza mais de uma, algumas pode ser origem, sim, sem dúvidas. Por Obrigada. exemplo, se a discussão do pai e com a mãe envolve dinheiro, pode ser uma sombra relacionada ao dinheiro. Se, por exemplo, for. Porque as sombras são milhares. Nós estamos tratando aqui umas principais. Mas tudo aquilo que a pessoa reprime, tudo, sem exceção, pode gerar sombra. Então, um exemplo. A discussão do pai com a mãe foi porque a mãe gostava de passear todo dia de manhã, dar uma volta, dar uma corrida na praia. Pronto. A discussão foi por causa disso. A Eu sombra, a nem relação sei. sombra aí pode ser correr na praia, gerada na cabeça da criança que presenciou. Tudo que indica Eu correr nem na praia, a pessoa, sei. não. Entende? Então, Eu nem é assim, sei. inesgotável o número de sombras que podem ocorrer. Nós estamos Uhum. tratando algumas principais, as que são muito fortes, as que fazem, que exercem uma energia negativa contrária à prosperidade muito grande. Porque uma sombra, do que diz respeito à pessoa ir na praia, correr na praia, não vai impedi-la de outra. É claro que isso deve ser resolvido, deve, mas não vai impedi-la dela prosperar, por exemplo. Mas não deixa de ser uma sombra. Entendi. Então, um trauma pode significar 3, 4 sombras? Pode. De repente, nessa briga aí, rolou aí, era ela andar na praia, aí, mas isso em razão de ciúmes, e isso em razão porque ela ia com uma roupa mais curta, e isso porque ela também gastava muito dinheiro quando ela ia correr na praia. Aí, olha quantas sombras aí, correr na praia, usar uma roupa curta, dinheiro. Houve até agressão, eu lembro que meu pai agrediu minha mãe e ela estava grávida da minha irmã, da minha segunda irmã. Eu não lembro o motivo, não só lembro muito dessa briga. E interessante que antes era uma coisa que tinha, que eu lembrava, mas ficou esquecido, e quando eu comecei a fazer De Volta na Origem, veio à tona, né? Não sei o motivo, mas foi uma briga que eu acho que eu tenho uma impressão, por isso que eu estou fazendo essa pergunta, se um trauma pode gerar várias sombras, porque eu tenho a impressão de que disso, se eu tenho algumas sombras, Entendi, principalmente esse infantilismo, entendi. dessa birra. Mas você ressignificou no Voltar na Origem? Sim, sim, Então, com a ressignificação, por que ela é importante? Porque, em razão dela, a percepção sobre comportamentos seus, porventura infantis, vão ficar mais nítidos a você. Aquele véu que impede da pessoa enxergar o comportamento, ele fica mais brando, ele fica, né? Ele não fica tão denso, né? Ele fica mais. é, Ele perde a densidade, ponto. Fica mais visível os comportamentos infantis que você, porventura, vai ter. Sem a ressignificação, fica muito difícil a percepção. Fica muito difícil a percepção. Então, se tem um trauma existente, se a pessoa não identifica o trauma e ela não ressignifica, a percepção de quanto se está tendo um comportamento infantil fica muito difícil. E isso serve para todas as sombras também. Se existe um trauma envolvido, se não houver a ressignificação, a percepção fica bem complicada. Então, a ressignificação é o ponto de partida essencial. tem algo também que mudou muito, assim, depois que eu comecei a fazer, foi abraçar a dor, porque eu percebi também a sombra da rejeição.
E antes eu agia por impulso, né? Bababá, aquela coisa. E agora que eu percebi que eu tenho essa sombra, então eu abraço, e é até gostoso, sabe? Você abraça a dor, você não age por impulso, então depois está tudo bem. É, não é tão gostoso assim não, hein? Ainda bem que tá sendo para você. Que bom, Eu que acho bom. melhor do que agir por impulso e depois me Ah, é, arrepender. com certeza. O depois é mais gostoso, então, não no momento. Isso, Ah, com não, no momento certeza, não, só que depois eu não me sinto tão idiota. com certeza, Abraçando a minha dor é só comigo mesmo. com certeza. Obrigada. De nada, querida. Aí, de nada, eu falei De de nada. nada, não. É, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Mais alguém? Não? Então vamos fazer o voltar na origem, focado no infantilismo, e eu vou passar depois essas práticas. Eu vou passar aí no decorrer dos dias. Ok? Ou alguém quer perguntar alguma coisa? Eu sei que tem gente querendo perguntar. Então pergunte. Não vem perguntar depois em box, não, hein? Pergunte aqui na live. O fato de perguntar aqui na live já está sob uma posição não infantil. A pessoa que tem medo, por exemplo, o medo, esse medo de agir, o medo de dar a sua opinião, isso tudo é infantilismo. Então a pessoa tem que vencer isso. Né? Essa preocupação, a preocupação com que terceiros, que fulano, que vão achar se eu falar isso? Isso aí não deve existir. Tá? É claro, não deve existir, mas existe. Então você deve, né, lutar contra isso aí, contra esse medo. Agir e sem se preocupar com o que vão falar. Se alguém vai falar alguma coisa, se você agiu certo ou errado, não sei se isso é certo ou errado, então age, haja. Se não é nada, né, haja. Mas eu tô com medo que se essa pergunta é uma pergunta burra, é uma pergunta assim, totalmente é, óbvia. Esse medo é infantilismo. Se o que vai perguntar é algo óbvio, se vou rir da minha pergunta, se é uma coisa que não tem nada a ver perguntar, esse receio é infantilismo total. Você já pode ir, né, já pode ir identificando a partir desses sentimentos, desses comportamentos. São comportamentos limitantes, né, que limitam a pessoa. Bom, então vamos fazer a nossa prática. Eu vou perguntar um negócio aqui que agora me veio aqui. Pode? Pergunta. A gente não tem uma criança interior? Sim. Então, como a diferença se é a criança interior que está agindo ou o infantil, né, tio? Olha, veio cortada a sua pergunta, mas assim, eu creio que o que você esteja perguntando é como saber É, a, se. Pode falar. Não tá. não, pode falar, pode falar. A sua questão A minha pergunta é isso, saber é porque eu acho que é uma diferença muito tênue. não tem nada de tênue. A criança interior, tá? Ela tem muita relação com a espontaneidade. Né? Ela vai totalmente contra as sombras. A pessoa que é espontânea. Por exemplo, a criança interior, a pessoa ela vai fazer uma pergunta, ela não vai ficar com medo se a pergunta é errada, se vão criticar a pergunta.
ela simplesmente vai perguntar. Essa é uma espontaneidade que vem da criança interior. Esse é um exemplo. Agora, a criança interior não tem nada a ver com um comportamento infantil, infantilizado. A criança interior é a parte positiva da criança. Pronto, aquela parte. O que seria positivo no adulto da criança? É isso, a criança interior. Tudo aquilo que para o adulto seria positivo da criança interior, tudo aquilo que seria positivo para um adulto de uma criança, é a criança interior. Não tem nada a ver com infantilismo. Esses comportamentos, né? Essas picuinhas, por exemplo, ficar sem falar, mamãe, mamãe. Entendi. A curiosidade. A curiosidade e a espontaneidade são os aspectos. E a espontaneidade, a curiosidade, a, aquela falta, a criança exterior não tem aquela malícia, não tem aquela maldade de fazer algo, objetivando alguma outra coisa, no sentido assim, perverso, sabe? Que o adulto tem muito. Inclusive, ser espontâneo, ser curioso, não enxergar a maldade dos fatos, né? Mas aí isso aí tem suas complicações. Mas a espontaneidade, a curiosidade da criança exterior, para uma pessoa resolver as sombras, é importantíssimo. Mas, de antemão, é só você verificar qual é a parte positiva de uma criança para um adulto. Isso é criança interior. A criança interior bem resolvida, porque esse assunto criança interior, ele pode ser, sabe, ele pode ser assim, aprofundado. Aí vai ver os defeitos da criança interior, os defeitos da criança interior no adulto. E isso pode ser chamado de infantilismo, tá? Porque aí didaticamente, isso as pessoas elas podem colocar da forma que ela quiser, certo? Então, alguém pode falar aí que o infantilismo é uma parte ruim da criança interior. Eu já li sobre isso. Eu acho que didaticamente, explicando dessa forma, ficou horrível. Mas a sua dúvida é quando saber se você está agindo com infantilismo ou se você está agindo de acordo com a sua criança interior. Isso. Se é negativo, é infantilismo. Entendi. Se é negativo, é infantilismo. Certo? Certo. Tem algum comportamento Gratidão. específico? Entendi. Não, não tenho. Porque aí o que pode acontecer, Maria? A pessoa falar, eu tenho esse comportamento aqui infantil, mas não é porque eu sou infantil, não. Isso aqui é da minha criança interior. Entende? Entendi. Por exemplo, outro dia, um tempo atrás, uns meses atrás, levei meus filhos num parquinho aqui perto e meu filho levou o skate. Isso seria um infantilismo? Ó, o que chegou aqui pra mim, você levou seus filhos num parque aí próximo, seu filho levou um skate, só veio isso. Isso, ele levou um skate e eu resolvi andar nesse skate um pouquinho, né? Porque depois eu até levei um tombo. Mas isso seria um infantilismo? Depende. Isso aí é algo comum? Ou foi algo assim, isolado?
Não, isolado. Não, Depois eu então nunca mais não. andei, Não. por- porque, inclusive, eu levei um tombo ali. Então, Não, se foi ficou meio algo isolado, estranho. não. Então, Agora, tá. se você sempre tem esse comportamento é, de ter brincadeira de criança, aí já pode significar infantilismo. Porém, se esse comportamento é para você brincar com seus filhos, aí você tem que ter o que é ter o que é Entendi, discernimento. É, discernimento, discernimento, né? bom senso é falar. Tem que Entendi. ter bom senso. Sim, isso, bom Você tá senso. É brincando com seus exato, filhos. bom Agora, você senso. sozinha, você faz isso? Aí sim. Aí são outros Não, 500. não, aí não. Entende? Tem que ter esse bom senso. Entendi, gratidão. Beleza? Mais alguém quer Beleza. fazer alguma pergunta? Então vamos Boa para a noite, prática. Igor. Oi, Angélica, pode falar. Eliane. Eliane, pode falar. Igor, Igor, eu tenho um trauma de criança. Assim, eu lembro que eu estava na escola e o professor foi tomar a tabela de mim de 5 e eu não consegui dar os resultados certos para ele, né? E eu fiquei com trauma disso. Até hoje eu tenho problema com matemática. E até mesmo eu tenho problema de me comunicar, assim como a gente está em aula aqui, em falar, sabe? Sim, Isso me prejudica bastante, muito comum esse aí que entendeu? você falou. Do professor chamar. Aham. Às vezes o professor chamar para ir lá na frente escrever também, aí o pessoal rir, e aí a pessoa tem E dificuldade de falar em grupo. E isso é muito comum, mas continua, qual é a sua dúvida? é assim, até eu lembro que eu fiquei de castigo, fiquei de joelho na parede com um grãozinho de milho embaixo do meu joelho. E, e eu não consegui nem fazer uma faculdade. Até hoje eu estou com 47 anos por esse medo, por essa vergonha que eu passei, talvez seja esse problema que eu tive lá na minha infância, né? Aham. E até hoje eu não consegui vencer isso. Você, Eliane, você ressignificou esse trauma Como assim? com a nossa prática, voltar na origem? Agora? Você, alguma vez, você ressignificou esse trauma com a nossa prática, voltar na origem? Não. Então, ressignifica hoje. Tá bom. Em vez de você dar, em vez de você dar o comando, me leva na origem do problema e o trauma vir à tona, você já vai, essa fase já vai estar superada para você hoje. Você vai esperar a gente chegar direto no trauma e ressignificar, porque você já sabe qual o trauma, né? A origem do problema vai ser esse trauma aí. Então você não precisa dar o comando para achar a origem, se você já sabe que é esse. Entende? Isso Sim, hoje. sim, sim. Entendeu, Aham. né? Isso, sim, eu entendi. Isso eu já sei isso aí desde de muito tempo atrás, porque isso às vezes atrapalha até no meu trabalho, sabe? Sim, mas esse processo de você estar falando sobre isso agora, isso aí já é um trabalho. Percebe isso? Isso aí já é uma forma de você estar trabalhando. Porque você tem dificuldade de Sim, falar sim. sobre isso. Sim, eu entendi. A minha dificuldade até mesmo em estar falando com vocês Isso. agora, entende? Não, E, e está e falando agora, acho está que falando sobre, superei. está falando sobre o Entendi. trauma, que é mais forte Sim, ainda. sim. Isso aí já é um trabalho. Uhum. É como você falou, parece ser uma coisa idiota, assim, mas lá no interior da gente isso fica gravado e machuca muito. Sim, você está de parabéns de estar falando sobre isso agora. E aí você vai
ressignificar, você vai ver que nos próximos meses isso aí vai diminuir bastante. Sim, Beleza? entendi. Beleza, gratidão, Igor. Bem, então vamos lá. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos para a prática. Então vamos lá. Peço que você feche os olhos. Aquiete seus pensamentos. Coloque foco na sua respiração. Mantendo seus pensamentos quietos. Eu vou dar o comando. Vocês vão repetir o comando mentalmente. E a primeira cena que vier à tona é a cena que você irá ressignificar. O comando é: me leva na origem do problema relacionado ao infantilismo. Para quem não veio nada, nós vamos dar novamente o comando, só que dessa vez vai ser apenas o padrão. Então vamos lá. Para quem não veio cena nenhuma, o comando é: me leva na origem do problema. Agora você vai se projetar, você vai se movimentar, vai se locomover até esta cena. De olhos fechados, isso é muito fácil. Você vai viajar para o passado. E você vai dar voz aos dois protagonistas desta cena sem ser você.
entra dentro do primeiro protagonista. Perceba ou sinta o sentimento que ele teve no momento ao vivenciar esta cena. Saia de dentro dele e se projete para dentro de um segundo protagonista, caso tenha. Perceba ou sinta o sentimento que ele teve. Você pode agora sair de dentro dele. Eu peço agora que você entre dentro de você na unidade da cena. E você vai dar o comando. Eu tomo a decisão de continuar vivendo a minha vida de agora em diante de forma indiferente, mentalmente e espiritualmente, em relação a esta cena que eu acabei de vivenciar. Permita uma transformação mental e espiritual. Você pode visualizar uma borboleta. E você pode voltar. Perdoe as pessoas que devem ser perdoadas. E acesse agora a frequência do auto-perdão. Você se perdoar. Coloque o foco no coração, acesse a frequência do amor incondicional e a frequência do auto-perdão. Muito importante agora, você, com a idade atual, abraça o seu eu com a idade da cena. E vocês selam uma paz. Você pode me falar que você era
Você era muito nova, você não tinha noção do que estava ocorrendo. Está tudo bem, está tudo resolvido, dá um beijinho na testa e você resolve aí a questão mental do inconsciente de uma discussão eterna que havia que agora foi cessada. Do porquê que você fez isso, por que você agiu assim, por que você permitiu. Isso foi agora resolvido. E uma sensação de paz, uma leveza é sentida. Agora eu peço que você visualize uma águia enorme, garras afiadas, bico afiado, asas enormes, e essa águia ela dá um voo, voando pela floresta. Escute aí o som da águia. Para quem conhece, quem não conhece, tudo bem. Visualize você dentro da águia. Você é a águia. Você olha pelos olhos da águia. Você visualiza agora o mar e você vai dar um bote certeiro num peixe que está ali nadando bem próximo à beirada ali. Com as suas garras afiadas, você vai lá com as duas garras, pega o peixe e você vai levá-lo lá pro alto de uma montanha. Aí você volta. Agora você vai visualizar uma presa 5 vezes maior que esse peixe. Pode ser na terra firme, pode ser na água. A presa você vai visualizar. E você vai dar o bote certeiro. Pegar e vai levar lá para cima da montanha novamente. Você olha pelos olhos da águia. Se coloque agora dentro da águia, olhando lá de cima da montanha, a floresta, o mar. Só você consegue chegar lá no alto. Só uma águia, com a sua força, consegue chegar lá no alto. E agora você vai voltando, abrindo os olhos. Deixando a personalidade forte da águia viva dentro de você. E aí, eu peço que vocês informem no grupo. Vamos encerrar a aula. Assim que encerrar, eu peço que você informe no grupo qual foi a presa, se possível. Se preferir não mencionar, tudo bem. Mas aí, se for possível, eu peço que você informe qual foi a presa, a segunda presa depois do peixe. Teve o peixe, que foi a primeira, e teve uma segunda, que era pedir para ser 5 vezes maior do que o peixe. Informem qual foi esta presa no grupo. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer mencionar a prática? Se alguém quiser falar o que
a, a imagem, a situação que veio à sua mente, que você ressignificou, pode ficar à vontade, tá? A presa, pode falar a Porque às presa? vezes, a presa é para falar do grupo. Porque às vezes, esse trauma vivenciado, ela gerou alguma outra coisa que você não faz nem ideia. A presa é para pensar no grupo, tá? Foi Elis que perguntou, né? Alguém quer tirar alguma dúvida? Fique à vontade. Não? Então eu vou encerrar a aula. Eu vou encerrar aqui, ó, e já vou jogar o link para o YouTube. Do que eu encerro, já vou colocar daqui a 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia, está no YouTube, porque enquanto fica indo para o YouTube, eu faço outras coisas, eu volto, e aí eu finalizo, boto como não listado e envio o link para vocês. Ok? Forte abraço, agradeço a presença de todos vocês, peço desculpas aí por domingo, eu tive 2 plantões duplos, né? Acabei de vir de um outro plantão duplo, só que aí que eu fiz, aí eu fui malandro. Eu dormi primeiro e depois fiz a live. Por isso que eu não fiz chamada nenhuma, eu tava dormindo, acordei 6h30 da noite, pra dormir primeiro e depois fazer a live. Ficou da outra vez no domingo, deixei para fazer a live e depois dormir, aí não teve como. Agradeço a presença de vocês, forte abraço e avante. Domingo tem mais. Domingo vamos falar de qual é a sombra do domingo? Não sei. Vou fazer alguma sombra forte. Eu vou estar comentando aí sobre qual sombra vai ser aí já amanhã com vocês, tá bom? Aqui falaremos no domingo, na aula de domingo. Avante!